Boa noite, queridos. Hoje de manhã a gente conversou um pouquinho sobre o ministério universal do cristão e hoje à noite eu queria encorajar o coração de vocês, dizendo que isso é uma possibilidade nada remota, que quando Deus nos chama para uma tarefa, Ele nos capacita para essa tarefa. E não só isso, Ele vai conosco. Deus falou, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e de portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele falou, vão, eu estou com vocês. Vão e eu estou junto, vamos. Então eu já fui o primeiro cristão a pisar em muitas comunidades, gente que nunca tinha ouvido falar do Evangelho antes, em toda a costa brasileira. Trabalhei em todas as pesquisas da MEAP, que descobriam mais de 2.000 comunidades ao longo da costa sem Evangelho, menos da Lagoa dos Patos. Todas as outras eu coordenei, participei, mas nunca estive só, nem um dia, nunca estive só. Aparentemente sim, mas nunca estive só, sempre estive lá, seguindo ao Senhor, o mais perto que pude. E é muito legal ver como as coisas acontecem quando a gente segue. Eu queria desmascarar alguns apologetas aqui que não prestam muita atenção nas Escrituras e que falam dos textos paralelos da grande comissão. O pessoal de missões está pedindo para eu voltar aqui no final do ano e vou falar sobre isso muito bem faladinho. Mas eu queria dizer para vocês que não existem textos paralelos na grande comissão, a não ser os que vinculam Atos a Marcos 16. E isso é uma história longa, a gente vai conversar direitinho. Mas ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, de Marcos 16:15, não é um texto paralelo de Mateus 28, que eu acabei de dizer agora há pouco. Não são paralelos. O pessoal diz que é. Então, como Jesus falou, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, e tem os textos paralelos em Lucas, em João, não são paralelos. Eles são textos falados em lugares diferentes, para pessoas diferentes, em momentos diferentes, enquanto Jesus estava ressurreto, naqueles 40 dias aqui na terra. Eu queria falar sobre isso, a próxima vez que eu vier, eu me comprometo a falar sobre isso com vocês, um passeio histórico, exegético, muito interessante na grande comissão. Foram 6 falas de Jesus, todas em lugares diferentes para grupos diferentes. E eu queria falar isso com vocês, mas isso vai ser da próxima vez. Por que essa introdução? Porque é fundamental que a gente pense em missões. Jesus falou para fazer. E não foi uma vez só, repetida assim em vários textos da palavra, como textos paralelos. Foi um monte de vezes. A Bíblia traz isso desde o Antigo Testamento. O Novo Testamento é repleto disso, do começo ao fim, da necessidade que se tem de se ministrar a glória de Deus àqueles que não ouviram ainda. Então Deus me chamou, como eu falei, o meu objetivo aqui é encorajar o coração de vocês. Queria contar uma história, essa história da MEAP. Daqui a 2 meses, 3 meses mais ou menos, vai acontecer a conferência missionária no Seminário Bíblico Palavra da Vida. Foi numa dessa, há 32 anos, estou ficando coroa, que Deus me deu a visão de alcançar os pescadores artesanais. Eu estava lá como aluno, eu tinha feito um pouco de engenharia, quando me converti, ganhar dinheiro começou a fazer muito menos sentido e cada vez menos sentido, e compartilhar o evangelho da salvação com outros foi cada vez brilhando mais no meu coração. De repente eu entendi que aquilo era um chamado, as pessoas concordaram em volta, larguei a faculdade de engenharia, fui para o seminário bíblico Palavra da Vida, e lá no primeiro congresso missionário que eu participei, chegou esse camarada lá, atrapalhado de tudo. Tão atrapalhado era que ele, lembra aqueles slides de tec, 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 que passavam ele levou um monte daqueles lá e deixou cair. Imagina, aquilo lá, cara, espalhou em tudo quanto é lugar. Até aí já era atrapalhação, mas ele começou a juntar
piorou, né? Ele não podia ter feito aquilo. O pessoal começou a dar risada e eu fiquei muito tocado com o que ele disse. Ele falou assim: olha, eu pastorei uma igreja numa ilha e ao redor dessa ilha eu descobri um povo que nunca ouviu do evangelho. Eu não tenho tempo de fazer as duas coisas, de pastorear a igreja e de alcançar esse povo. Será que tem alguém aqui que quer me ajudar? A hora que ele falou aquela palavra pescador, no caso ele citou pescador artesanal, né? Não são pescadores profissionais como nós temos nas grandes cidades, aí na Baixada Santista, que vocês conhecem tão bem, com as traineiras e os barcos grandes profissionais, né? Não é. É um povo simples, que faz o próprio remo, a própria canoa, que vive escondido por aí. Quando ele falou pescador artesanal, aquele negócio entrou no meu coração e não saiu mais até hoje. E ficou grande. E ficou tão grande que eu não conseguia orar por nada, por qualquer coisa, sem ter que orar pelos pescadores também. Eu lembro que eu estava lá e orava pela minha namorada, que virou minha noiva, tem sido minha esposa há quase 30 anos, está ali, aquela gracinha de mulher. E eu tinha que orar pelo pescador. Eu orava pela igreja que estava plantando lá em Santos durante os finais de semana, como seminarista, e tinha que orar pela salvação dos pescadores. Café da manhã, eu não conseguia tomar um café da manhã, sossegado, sem orar pelos pescadores. Era um fardo gostoso de se levar. Não era uma coisa que me incomodava, mas era algo que me energizava, me levava numa direção. Eu vou dizer, quando Deus te chamar, colocar no seu ouvido, no seu coração, um desejo especial de ministrar alguém a um grupo, ou fazer uma determinada obra, anda, vai, caminha, dá os passos que tem que ser dado, porque o resto é garantia dele. Eu fiz isso e não foram passos muito grandes que Deus exigiu de mim. Me deu uma perna pequena, né? Então não podiam ser passos grandes. Então o que eu fiz? Eu comecei um grupo de oração pelos pescadores. Eu pensei assim, puxa vida, eu posso orar por esses caras. Eu não sei onde eles estão, não sei quantas comunidades são, não havia nenhuma pesquisa. Os mapas brasileiros não mostram as comunidades de pescadores. Eu não conheço esse grupo, ninguém conhece, mas eles estão lá em algum lugar. Onde eles estão? E eu comecei a pensar, rapaz, olhando o mapa, se eu tivesse uma canoa, só uma canoa, eu moraria aqui e não moraria ali, porque são áreas protegidas, né? Canoa não enfrenta mar aberto muito bem, aliás, enfrenta muito mal, afunda, o cara morre. E eu comecei então com aquele mapa, juntei um grupo de pessoas, e na verdade eu fiquei tão tocado quando aquele missionário, o pastor, compartilhou a visão dele, que eu achei que toda a escola tivesse sido tocada da mesma forma, porque eu fiquei muito tocado. Então eu fui para o diretor da escola e falei assim, seu Davi, eu posso usar a capela? Vou montar um grupo de oração pelos pescadores. Mas Márcio, tu acha que tu vai precisar capela? Eu acho que sim, que eu acho que vai aparecer um monte de gente. Aí eu fiz 126 convites, que eram 126 escaninhos que tinham lá, que é uma caixinha postal lá na escola, 126 convites, e coloquei nas caixinhas convidando os camaradas para vir, e fiquei lá na capela, esperando, preparado, para entrar pelo menos uns 80 porta dentro. Chegaram 4 e um ainda desistiu. Rapaz, eu pensei, eu acho que Deus não está falando com esse povo não, acho que está falando comigo. Ali que eu comecei a ver que era uma coisa individual, que Deus estava chamando a atenção do meu coração, não de um monte de pessoas. Começamos então aquelas 3 mais eu pessoas, orar aquele mapa, choramos em cima daquele mapa, graças a Deus plastificado muitas vezes, e eu pensava assim, puxa, aqui, o cara deve ter escolhido aqui é um bom lugar, e orava ali, Deus, se tiver gente aqui, abençoa, tal, se não tiver, abençoa quem está em outro lugar, que a gente não sabe onde está. E fomos orando em cada um daqueles lugares, cada um deles, que eu achei que pudesse haver esse tipo de pescador isolado, que vem, né, de nativos aí, cada lugar que a gente orava de fato tinha. Então oramos por um grupo carente de fato e que existia, mas não sabíamos. Então olha, até em coisas pequenas como essa, orientar, dar aquele estralo de, puxa vida, ora ir para um lugar mais protegido, que talvez deve ter um grupo, Deus te orienta. Então não tenha medo, não tenha temor de fazer isso. E aí a gente continuou. Eu tenho alguns slides para passar, ele já vai soltar aí na tela, já. Tem um monte de versículos que falam para a gente pregar o evangelho, mas em Isaías nos lembra, olha, e não esqueçam das ilhas, tá? Proclamem a glória de Deus nas ilhas.
É interessante, não é um lugar muito fácil. A minha família era muito bonita, ainda é muito feliz, bonita, feliz, um monte de mulher, e de repente mudou. Tá assim, os moleques chegaram, né, a família ficou um pouco mais feia, mas ficou mais forte, então tudo bem, tem sua compensação, e amaram as nossas filhas de coração. É muito legal ver a história de cada uma delas, cada um com seus maridos. O Daniel, que também é filho de missionário, casou com a Carol, ele é fisioterapeuta, ela é dentista. São histórias bonitas, né? Eu lembro que a Carol, quando tinha uns 11 anos, né, amor? Mas 9 anos, se apaixonou por odontologia, enquanto servia as várias equipes que nós trazíamos ao campo, de voluntários. E, aliás, até gente daqui ia lá, né, amor? Dessa igreja ia lá, Luciana já ia lá naqueles dias. E hoje ela tem 26 anos de idade, então olha lá que faz um tempão, né? E ela logo falou, eu quero ser dentista, eu pensei assim, rapaz, querer ser uma coisa, ser outra, porque quem é que vai pagar esse negócio, né? E várias vezes, não foi nenhuma nem duas, algumas pessoas, inclusive um missionário, disseram assim para mim, puxa Márcio, você está roubando o futuro das suas filhas. Eu, como assim? Não, você mora em Vila de Pescador, simples, sem energia elétrica, sem nada, manda as meninas para a escola que o povo vai, que o professor nem sabe falar direito. Escola em multisseriada. A Carol, ela estudou em escola multisseriada. Não tinha energia elétrica. De vez em quando eles tinham que tirar a cobra da sala de aula para as crianças entrarem. Era um negócio bem de vila mesmo. E a nossa vila era tão pequena que nem escola tinha. Ela tinha que ir para outra vila, um pouquinho maior, para poder aprender. Primeira, segunda, terceira e quarta série, mesmo quadro, mesmo professor, mesmo horário, simplesmente fileiras diferentes. A Carol sentada ali na primeira fileirinha e tem muito mosquito naqueles lugares, né? Então eles queimam sassafrás. Sassafrás é o nome que eles dão lá, mas não é nada mais do que raiz de canela amarela. Canela amarela é muito resinosa, quando queima aquela resina, sai uma fumaça, rapaz. Um mosquito, aliás, mosquito, barata, pernilongo, elefante, gente, qualquer coisa corre daquela fumaça. E tinha um lado legal nisso, né? Porque quando a Carol chegava em casa, não precisava nem dar banho, era só pendurar no armário, ela já estava defumada, né? É uma criança defumada. Mas ela foi aprendendo ali. E essas pessoas diziam, puxa, você está roubando o futuro dos seus filhos. E eu disse, não pode ser. Não pode ser. Deus falou que quando nós buscamos o reino de Deus em primeiro lugar, e a sua justiça, todas as outras garantias que Ele tem são acrescentadas sobre a nossa vida. Não é possível. Se Deus me chamou para cá, nos chamou para cá, esse não é o segundo melhor lugar do planeta para os nossos filhos, é o melhor lugar. E onde o meu povo vai, é onde meus filhos vão também. Se os filhos do meu povo vai lá ali, é ali que minhas filhas vão. Então, eu não acho que Deus vai falhar nisso, e não falhou mesmo. Aos 45 do segundo tempo, Caroline pegou a faculdade que queria. Eu pensei que ela fosse pegar uma faculdade pública, porque eu falei, bom, ganhando que a gente ganha, né? Faculdade de odontologia, se a gente desse tudo para ela, não dá para pagar nem perto o preço da faculdade. Sem contar transporte, que era outra cidade, alimentação, material. Os caras chegam com uma listinha de 7 mil reais. Ó, terça-feira só entra com essa lista, 7 mil reais. Sabe quantas décadas demora para o missionário juntar 7 mil reais? Demora muito. E a Carol ganhou 80% de bolsa. E aí eu fiquei super feliz, eu falei, Deus, é só o Senhor mesmo, né? Eu estava no Canadá, quando ela me contou isso, bom, imagina só, né? Eu estou lá e o Grover fala, o nosso parceiro lá, diz assim, Márcio, a Caroline ligou para cá, ligou no telefone, rapaz, ela estava bem, ela estava legal, pior ainda, porque para gastar esse telefonema tinha que ter alguém muito mal lá em casa, né? Ela vai tomar uma bronca violenta, pensei eu, né? E aí recebo um e-mail da Carol, papai, o senhor está sentado? A gente não lê e-mail em pé, né, Carol? Claro que eu estou sentado. Aí o que vinha depois, ela contou que tinha ganhado 80% de bolsa. Rapaz, eu pulava dessa alegria, ria e chorava. Falava, Deus, louvado seja o teu nome. O Senhor falou, quando a gente busca em primeiro lugar o teu reino, a tua justiça, o resto é acrescentado. Muito obrigado. Aí eu saí, eu ia pregar dali o dia seguinte, falei, os caras vão escutar. No finalzinho, vou deixar 5 minutos no final, pregar tudo que eu tenho que pregar, o que eles pediram, e no final vou contar essa história. Preguei tudo que tinha que pregar, falei sobre pescador, mostrei slide e tudo mais. E no final falei, agora pessoal, deixa eu contar uma história para vocês. Me disseram A, B, C, D, mas eu preferi
servia a Deus integralmente, as meninas cresceram na comunidade, e a minha filha, sem a gente pedir, acabou de ganhar 80% de bolsa, e ela vai ser uma dentista para a glória de Deus. Falei e desci. A hora que eu desci, eu estou ali, ó. Um camarada me pega pelo braço, me vira, olha dentro do meu olho e falou assim: você se importa se eu pagar a diferença? Aí eu fiquei contente e constrangido. Eu falei, será que ele pensa que eu estou pedindo alguma coisa? Eu estou pedindo nada, estou só louvando a Deus e falando como o diabo é mentiroso, né? Aí o que vem depois que é tocante, aí me arrebatou. Ele falou assim: Márcio, tudo que você mostrou hoje eu sei. Não porque eu ouvi dizer, eu estava lá. Meu pai era pescador, eu cresci numa vila de pescadores. Eu sei o que é ser a pessoa mais pobre da comunidade. Eu sei o que significa passar frio no inverno. Eu sei a dor de ter fome, o pai não acertou uma redada e você continuar com fome. Eu sei tudo isso, porque eu passei por isso. E eu nunca vi ninguém fazendo pelo meu povo o que você faz. Então, enquanto sua filha estiver na faculdade, vai ser minha filha também. Esse camarada supriu aqueles 20% todos os meses. Não falhou um. No terceiro ano dela, ele teve um ataquezinho cardíaco lá. Não foi nada grave, mas ficou 3 meses sem trabalhar. E ele é caminhoneiro, um cara simples. Aí eu falei, bom, agora a gente que vai ter que suprir o Rawson lá, né? Naqueles 3 meses ele tirou da poupança, do que ele tinha salvo lá, e supriu a Carol, sem falhar, cada mês. Meus amados, quando a gente busca Deus em primeiro lugar, não tenha medo do que vem depois. A gente largou a empresa, uma vida financeira extremamente estável, a gente tinha muito mais do que a gente precisava, pelo pescador. E agora, Deus tem esse requinte de suprir a necessidade da minha filha pela mão de um pescador, né? De um filho de pescador, não de um mega empresário. Eu achei aquilo extremamente de bom gosto, requintado, coisa com cheiro de graça, sabe? E usufruímos. Aí a Carol casou, a Dani casaram, e aí ganharam dinheiro rápido, deram Elias pra gente, compraram casa, carro, moto, mas sempre com aquele negócio de querer fazer mais por missões. Começaram um conselho missionário na igreja, aí adotaram mais missionários, era pouco, começaram a promover viagens, organizar viagens missionárias, era pouco. Aí caíram na bobagem de visitar um líder de missões há 1 ano e pouco. E aí ele falou de algumas necessidades. Aí eles disseram assim, um olhou para o outro e falou, é nós mesmo. Em fevereiro do ano passado, faz 1 ano agora, foram enviados para o campo, estão numa vila de pescadores, não foi eu que recrutei não, tá? Estão numa vila de pescadores lá, super felizes, realizados. Ela trabalha como dentista no projeto, na área de música da igreja que foi plantada pela MEAP, discipulando novas mães. Ele trabalha no projeto esportivo, além de fisioterapeuta, ele é faixa preta de judô. É sempre, cara, eu sonhei com esse negócio de ter um genro que lutasse, para eu poder dar um pau no cara. Mas sonhei com isso. E aí, quando ele era do Mato Grosso, né, ele é árbitro federado e tal, aí eu fui lá, só eu, ele e a Carol, abriu a academia, eu falei, vamos lá, Dani. Jogamos o kimono em cima, aí de cara, entrei de direita, saí de esquerda, ultimata, pá, joguei o cara de pom. Aí eu falei, vou acabar com esse alemão aqui. Aí, 2 minutos depois, ele me enforcou, quase me matou. Tive que bater. 2 minutos e meio depois, me enforcou de novo, quase me matou de novo. Na quarta, eu falei, chega que tu vai me matar. Então, eu perdi de 4 pom a 1, mas tudo bem, isso aí eu raramente conto. Mas o Dani tem isso também. É legal, eu acho legal um professor de judô fisioterapeuta, porque ele quebra e conserta, sei lá, acho prático. E então ele coordena essa parte esportiva, eu vou mostrar um pouquinho disso para vocês lá, e eles estão fazendo um baita no trabalho. Meus amados, vocês não sabem como nosso coração se encheu de alegria, de vê-los indo para o campo. A gente não tem o privilégio de ver nosso neto crescer, mas o único motivo que nos faz felizes, perdendo essa deixa de ver o neto crescer, é vê-los no campo missionário. E a Carol leva o nenê lá, eu não vou falar de nenê, o pessoal fala, né, vô é babão, meu neto, eu não, cara, eu sou missionário, eu não fico mostrando foto de neto, falando de neto, isso é coisa de, sei lá, de pastor, de gente mais emotiva. Eu sou um cara prático, pragmático, meu negócio é falar de missão da MEAP, e é da MEAP que eu vou falar, né, não é de outra coisa.
Meus amados, esse negócio de fazer missão, não tenha medo, pode começar pequeno. A gente começou nesse barquinho aí. Aí eu e Damares, um violãozinho, a gente ia de vila em vila, de fogueira em fogueira, nas 62 comunidades, nós moramos quase 4 anos nesse barco, e o pessoal fala, pô, mas não tinha banheiro? Tinha. A borda direita masculina, a borda esquerda feminina. E quando tinha ventania, o bidê era de graça, né? Então, é um negócio legal, prático até. Infelizmente, os mosquitos descobriam a gente muito rápido, não era vida assim extremamente confortável. Eu lembro que um dia eu tentei me cobrir, eu vi um mosquito falando para o outro, olha, puxa a coberta que eu arrasto o cara para fora depois. Aí o outro falou, não, se a gente fizer isso, os grandes vão pegar ele da gente. Não, era um negócio terrível lá. Mas nesse tempo, Deus nos deu uma visão para alcançar toda a costa brasileira, que vocês lembram, tem mais do que 8.000 quilômetros. E nós tínhamos só 23 anos de idade. Eu falei, rapaz, se a gente contar isso, todo mundo vai achar que é, sei lá, complexo de superioridade. Vamos ter que contar essa história devagarinho. E Deus foi nos dando experiências mais incríveis que você pode imaginar. Descobrimos o Montão do Trigo, alguns de vocês conhecem, no norte do estado de São Paulo, lá fora de Boiçucanga, essa ilha aí, vocês já devem ter visto. Um dia bem claro, Alcatrazes fica lá no fundo, se você olhar ali de Juqueí, por ali, você vê Alcatrazes ao fundo. E lá, o líder jovem se converteu durante a pesquisa. Só estava pesquisando e o cara veio a Cristo. Aliás, Deus já tinha falado ao coração dele. Interessante que o evangelho nunca tinha sido pregado lá, e ele era um camarada que sabia ler e escrever. Então, voluntariamente, ensinava as crianças. Ele era um dos poucos, senão, tinha bem pouca gente que sabia ler e escrever. Da geração dele, uns 3, mais velhos, ninguém. Tem muito casamento interfamiliar nessas ilhazinhas assim ao longe. Então, tem gente que realmente não consegue aprender, porque tem muitas limitações por conta dessa questão aí biológica. Mas o Valentim sabia, e ele era o professor local. E aí eu comecei a compartilhar o evangelho com ele. Ele falou, mas Márcio, eu tenho, isso que você está falando, eu sou familiarizado com isso. Acho que o livro que eu leio é muito parecido com isso. Livro? Você tem um livro? Tenho. Eu comprei um livro, comprou um livro. Nunca tinha visto um pescador que tivesse comprado um livro na minha vida. E eu já tinha anos e anos de ministério entre pescadores. E eu leio todos os dias uma página com os meus alunos. Traz lá o livro. Quando ele trouxe, era uma Bíblia. O cara tinha comprado uma Bíblia. Eu falei, rapaz, por que você comprou esse livro? Esse livro é esse que eu tenho aqui. Eu tinha um monte de Evangelho de João. Lá não dá assim, nessa ilha não dá para chegar de barco. Então você deixa o barco lá fora e tem que nadar para chegar em terra. E então a gente levava um monte de Evangelhos de João dentro de sacos plásticos. Escolhe a onda certa, né? E pula e sai correndo. Tem gente que assim, vou pegar uma bem pequenininha para não me machucar nas pedras. Aí o que acontece? Ela é calminha, depois vem a grande e te arrasta, te acaba nas pedras. Você tem que pegar a última grande da série de grandes. Então é assim que se sobe em pedra. Todo mergulhador sabe disso. Eu fui mergulhador um monte de tempo. Moleza. Evangelho de João por quê? Porque João era pescador, pessoal. João pescador é de pescador para pescador. Então eu falava da palavra dos antigos com eles, né? E compartilhava disso. Bom, basicamente falando, o Valentim lia a Bíblia todos os dias com os aluninhos dele e começou de Mateus. Eu falei, rapaz, por que tu começou daqui? Por que tu não começou do começo? Ele falou, não sei. Até hoje ele não sabe. Ele começou de Mateus e todos os dias lia uma página, não tinha noção de capítulo e versículo, com os aluninhos dele. Ele estava em Lucas 17, quando eu o encontrei. E eu falei, é isso. Quer ver? Eu vou ler aqui, talvez seja alguma palavrinha diferente e tu lê aí. E aí eu fui lendo devagarinho, do jeito que ele podia acompanhar, ele foi lendo lá e falou, rapaz, é a mesma coisa. Então, esse aqui é essa parte, mostrei o Evangelho de João, tal, e aí foi. Passei uns dias ali, no terceiro dia, o Valentim, aquele mar azul maravilhoso, assim, né, as árvores em cima, próxima parada, África. E o Valentim caminhando e fala, Márcio, o pessoal por aí diz que não existe Deus. Lá eu falo Criador, eu nunca falo Deus. Porque eu não sei o que o cara conhece de Deus, mas o Criador ele sabe quem é. Ele sabe que o peixe vem de graça, que as coisas vêm de graça, mas ele teme, porque as tempestades também são mandadas pelo Criador. Então ele tem há essa tensão de quem é ele, né? É forte, poderoso, mas ele dá e tira. Então aí que o Evangelho esclarece. E aí, conversando com o Valentim, ele disse, o pessoal disse que não existe Deus, mas eu sei que existe. Eu percebo ele na criação.
Porque os céus proclamam a glória de Deus. Os firmamentos anunciam a obra da sua mão. É a revelação geral. E ele falou, parou, pegou meu ombro assim, olhou dentro do meu olho, com um rosto de preocupado, e falou assim, mas eu não estou legal com ele. Eu falei, Valentim, tu não está mesmo, cara, tu está perdido. Mas eu tenho uma boa notícia para ti. Eu sei como sair dessa. Vamos lá pegar a tua Bíblia. Peguei a Bíblia dele, falei do Evangelho, o Valentim creu naquele dia. E creu de todo o coração. Para fazer uma história longa e linda, curta, ele é o pastor da igreja lá hoje. Um dia desses foi uma rede de televisão, a Damares me chamou, amor, olha só, passando um montão do trigo aqui. A hora que passando um montão do trigo, toda beleza e tal, era a cultura, se eu não me engano, né? A cultura. Aí o cara falando, rapaz, tudo é muito coerente, esse povo está aqui desde 1730, olha só isso e aquilo, mas tem uma coisa que não combina, o que essa igreja evangélica está fazendo aqui? Esse pessoal reúne aqui todas as noites para adorar, o único gerador da comunidade está aqui, o único banheiro da comunidade está aqui, é uma alegria pura, eu não sei o que esses caras encontraram, mas isso faz bem para a vida deles. E o cara falando na televisão e eu e Damares chorando, buá, né? Porque a gente que tinha tido o privilégio de plantar aquela igreja, lá junto com o Valentim. Então, meus amados, Deus chamou, não tenha medo, vai, dá os teus passinhos, abre a boca, ministra, o resto é com Ele. Deus nunca vai pedir para você convencer um coração, isso é tarefa dele, é missão dele, mas Ele vai falar para você ministrar o Evangelho, falar da beleza dele, da glória dele, isso Ele fala. Vou passar rapidinho, em 10 minutos, então, a partir dessa experiência, acabou nascendo a missão, MEAP, Missão Evangélica de Assistência aos Pescadores. E por via aérea, a gente pesquisou toda a costa brasileira, descobrimos as comunidades, existiam muitas comunidades, e o pescador artesanal é simples assim, faz a própria rede, a própria canoa, o próprio remo, vive em comunidades muito simples, algumas abaixo da linha da pobreza, outras mais organizadinhas, com energia elétrica, água encanada, e eram mais de 2.006, para ser mais preciso, comunidades ao longo da costa brasileira sem evangelho. Naquele tempo era uma pequena iniciativa, 2 garotos dentro do barco. Hoje são 26 embarcações, praticamente 100 missionários de tempo integral, e mais os voluntários que moram nas comunidades, não moram longe, vão ocasionalmente para evangelizar, pregar, ministrar o coração deles, e vivendo como os pescadores vivem, frequentando a fogueira, comendo a mesma comida, usando o mesmo tipo de casa, falando ao coração do grupo, alcançando todas as idades. É super legal ver esse pessoal crendo, sendo batizados, igrejas nascendo, cada um no seu lugar, cada uma no seu jeitão. Aliás, lugares onde antes adoravam Iemanjá, agora louvando ao Senhor Jesus de todo o coração, aí Boipeba. Povo que se dobrava diante das trevas, agora feliz diante da luz. A MEAP tem trabalhado em 9 áreas da costa brasileira, em todas elas planta igreja. Existem 29 centros de treinamentos de nativos. A próxima onda é de pescadores. Pescadores alcançando pescadores, isso já acontece. Só uma comunidade mandou, o ano passado 6 e 8 esse ano para centros de treinamento, sem contar o próprio centro de treinamento. Porque o centro de treinamento deles é assim, para você ser um cristão legal que leva o evangelho na região. E o outro não, é para Deus te mandar onde você quiser, no mundo inteiro. Então está saindo pescador para outros lugares do mundo aí. Daqui a pouco você vai ver pescador aqui brasileiro alcançando pescador africano para a glória de Deus. Isso já acontece hoje. Além disso, são 64 projetos sociais, e aí eu vou falar de alguns deles com vocês. A MEAP recebe mais ou menos 1.600 voluntários por ano. A segunda agência missionária que mais trabalha com voluntários no Brasil é a Asas de Socorro, do Milton, que trabalha com mais ou menos 500 voluntários por ano. Então a MEAP trabalha com muitos voluntários. Você fala, por quê? Porque a gente quer servir a igreja brasileira, dar oportunidade do pessoal trabalhar com as mãos na massa, ser tocado pela própria experiência. O Barco Clínica é um desses projetos muito legais, tem 2 consultórios médicos, 2 consultórios odontológicos. O barco grande tem 15 metros de comprimento, 6 metros de largura. Enquanto o barco está ali atendendo as pessoas com médicos e dentistas, do lado de fora o pessoal pregando o evangelho, dentro das comunidades, alguém discipulando, dando estudo bíblico para líderes, e aí vai. A MEAP é bem assim, holística, ministério integral, pensa corpo, alma, espírito. Um desses projetos é um projeto cimentar, que vocês podem fazer, aliás. A MEAP já construiu 42 casas. A casinha era assim, ficou assim.
Legal, né? Devolve dignidade. A história da Dona Maria e do seu Persílio, eu amo de paixão, porque eles raramente acontece isso. Eles já eram velhinhos com crianças novas. Geralmente eles casam muito novos, 13, 14, 15, no máximo 16 anos de idade, a mocinha está casada. Mas ali não, foi uma exceção, eu nunca perguntei por quê. Eles já eram velhos, tinham crianças novas, a casa caindo em cima, ele tuberculoso. Se ele andar rápido daqui até a porta ali da igreja, ele desmaia. Então ele anda bem devagarinho, consegue consertar uma redinha de alguém que estragou para fazer um dinheiro. E a Dona Maria trabalha 2 dias, vai no mangue, ela é catadora de caranguejo, né? E o catado dela só está pronto no 2º dia, para ganhar R$6. 2 dias, e cada dia ela trabalha mais ou menos umas 12 horas. Então 24 horas de trabalho, R$6. É o que a Dona Maria conseguia ganhar. A casa caindo em cima deles, a equipe chegou lá, num dia, viu a situação, se organizou, trabalhou duro, aí você vê o cirurgião cardíaco fazendo a fossa deles, e 9 dias depois a casa estava assim. Muito legal, né, pessoal? Muito legal isso daí. Então a gente não para, está sempre construindo agora mesmo. Algumas estão sendo construídas na Bahia. É claro que a MEAP dá um monte de coisa, mas o mais importante é desenvolvimento comunitário. Por isso que tem tantos centros de alfabetização, ensinando computação, as escolinhas, né, espalhadas por aí, cada uma com seu nome, cada um com seu projeto, os centros sociais cristãos, onde o pessoal se profissionaliza por meio de ensino providenciado por cristãos das igrejas. Por exemplo, aqui, vou falar, Renato, vamos dizer que chegou energia elétrica numa dessas comunidades. Eles não sabem lidar com isso, nem choque sabe tomar. É engraçado, quando chega... Eu tinha um gerador em casa e fazia fila de menino lá. Márcio, me deu um choque. Porque eles nunca tinham tomado um choque na vida. E eu, como sou muito bondoso, falei, claro, não tem problema. Porque eu sempre quis que eles tivessem as experiências. Chegou a fazer fila de 15 meninos. Nunca ninguém se arriscou a tomar o primeiro. Vai você. Morei lá 4 anos, nunca ninguém tomou um choque, né? Eu não dava para correr atrás, que o fio era pequeno, então eles nunca tomaram. Mas é muito legal. E o projeto de creche, né, que vem junto com isso, que é muito lindo. Aliás, Deus tem dado a graça da gente ver, por exemplo, a Narinha, que a casa dela, a fossa dos vizinhos corria dentro da sala, chega lá, a família dela inteira se converter, hoje já o irmãozinho mais novo se formando, e ela, que idade que ela tinha, amor? 11 anos de idade, ela ganhou um campeonato nacional de poesia para o 1º grau. O governo fez um campeonato nacional, todo mundo mandou, e quem ganhou? A Narinha, nossa aluna. Aí o governo deu um computador para ela, só que ela tinha que buscar em Brasília. A mãe dela nunca tinha ido nem em Salvador. A mãe dela sabia que tinha carro porque viu ali, não é? Mas nunca tinha pisado em Salvador, quanto mais em Brasília. Aí, algum tempo depois, a MEAP foi lá e deu o computador para ela. O governo não, mas ela saiu com o computador dela, graças a Deus. Então, essa garotada tem pré-escola, Bíblia todos os dias, alimentação, são amadas. A gente só não dá banho, porque o contexto de abuso é muito grande naquelas comunidades. Então, elas nunca se tira a roupa de uma criança em nenhum projeto infantil da MEAP. Ela tem que chegar limpa. Se não tiver volta, a mãe tem que limpar ela, lavar ela para ela chegar e aí ter a aulinha dela. É a única coisa que a gente não faz é isso, por conta das dores que a gente não sabe acumuladas podem estar ali, né? Então essa garotada tem de tudo. Eu estava vendo o Phil Dempster, um cara que teve uma visão tremenda, muitos anos atrás, antes de MEAP ser MEAP, na verdade, em 1983, ele viajou comigo e sonhou junto esse negócio. Eu recebi um e-mail dele a semana passada, falando, Márcio, eu fiquei muito tocado de andar em Boipeba e ver que as crianças que vocês treinaram na creche, hoje são os líderes da comunidade e são cristãos muito fortes e convictos. Então hoje quem está liderando as comunidades é essa garotada que formou aí, porque o projeto já tem mais de 20 anos. É muito legal ver esse projeto desembocar não somente em famílias sendo salvas, mas em comunidades recebendo o evangelho. Projeto esportivo também, em todo lugar, muito legal. Para os adolescentes, né, principalmente em comunidades onde já foram armadilhados pelo turismo, então os projetos esportivos são muito importantes. A MEAP não planejou isso, mas a cada 5 anos nasceu uma nova base. Base nada mais é do que um lugar estratégico a partir de onde várias comunidades são alcançadas.
Tenho 5 minutos para terminar aqui. Maranhão e Tutóia foi uma exceção. Em 2011 não foi uma base, mas 2 bases. E a gente está chegando na boca do Amazonas, que nos vincula aos rios, que é o nosso grande passo futuro. Compramos essa área em Afuá, existem ao redor de Afuá dezenas e dezenas de comunidades sem evangelho, a base foi implantada lá, um ministério super legal, equipe rodando redondinha, alcançando gente, trabalhando com criança, com adolescente, já equipes de saúde. E naquela região, a partir de Afuá, 10 igrejas estão nascendo hoje, a partir de Afuá, um dos lugares é chamado de Furo dos Pagãos. Essa é a última história que eu vou contar para vocês. Hoje, Furo dos Pagãos. Não é legal morar num lugar desse, né? Onde você mora? Eu moro lá no Furo dos Pagãos. Furo é tipo um igarapé, só que tem entrada e saída. Então é bem rasinho, ele depende da maré para você poder navegar, tá? E esse aí na boca do Amazonas, então ali a maré influencia, na Ilha do Marajó. E o pessoal chegou no Furo dos Pagãos, o nosso pessoal começou a ministrar. E num desses dias, em setembro do ano passado, não desse ano, desculpe, do outro, o seu José Júlio se converteu, junto com esses outros 3 homens, 4 adultos homens se converteram no mesmo dia, entregaram a vida deles para Cristo. E depois, quando já estava no barco, aí dentro do barco, o seu José Júlio veio conversar com o nosso líder, o Custódio, e falou assim: seu Custódio, dá para o senhor repetir aquela história tão bonita que o senhor contou lá dentro? E o Custódio passou todo o evangelho de novo para ele. E aí os outros homens chegaram também. Pegaram a canoinha, foram lá. A gente tinha que sair rápido, a nossa equipe tinha que sair rápido. Senão o barco ia encalhar ali e não saía mais, a maré está baixando. Ministraram. Aí o seu José Júlio falou: eu entendi, mas como é que Deus vai mudar minha vida se eu não tenho uma vida? Eu não consigo parar de beber, minha mulher me largou, não tenho casa, não tenho comida, vivo cada dia na casa de um outro. Chorando os dois, o Custódio falou assim: o senhor crê de todo o coração no Senhor Jesus? Eu creio. Então, siga o Senhor Jesus de perto. O senhor vai parar de beber, vai ter sua família de volta, vai ter sustento para conseguir mantê-la, e vai ter a sua casa também. Em fevereiro do ano seguinte, ele tinha todas essas coisas. Deus está mudando o povo. Então eles chegaram no Furo dos Pagãos naquele dia, né, de barco, esse povo já era convertido, e agora, porque a vida deles foram tão transformadas, o pessoal vem, porque eles querem a mesma bênção que chegou na vida do seu José Júlio. O pessoal vem, não precisa nem convidar, do jeitão do caboclo, né, com vergonha, só tem um liquinho, né, um lampiãozinho a querosene ali no canto, mais nada, sentado pelo chão. Nesse dia, mais 7 se converteram. E aí já estão os antigos, os convertidos mais velhos, que já são convertidos há 6 meses, né? Eles vêm orando sobre eles, naquela alegria toda, e no final do culto, desse culto em particular, chamaram o nosso missionário e falaram assim: agora nós somos metade da comunidade. E nós fizemos 2 decisões, e a gente quer dizer para vocês. Quais foram? Primeira, tem uma casa de oração aqui, que tem sido devotada para São Sebastião por muitos anos. De hoje em diante pertence a Jesus de Nazaré. E segunda, nunca mais vamos chamar essa comunidade de Furo dos Pagãos, nós vamos mudar o nome da comunidade. De hoje em diante, o nosso nome é Bom Jesus. Então a nossa equipe chegou no Furo dos Pagãos e voltou de Bom Jesus naquele dia. Deus está fazendo isso, mudando vidas, pessoas. 20 igrejas estão nascendo só naquela região, a partir de 2 bases, e você pode fazer isso. Você recebeu um panfleto aí, se não recebeu, você pode pedir, que o pessoal vai te ajudar, um panfleto e da MEAP. No final você pode ajudar financeiramente, criança, missionário, ou você pode interceder. Acabei de chegar em Manaus, e acabou meu tempo agora. Acabei de chegar em Manaus, onde nós fizemos a primeira reunião de um grupo de trabalho que está pensando a salvação dos ribeirinhos. Em 2014, o CBM vai ter um Congresso Brasileiro de Missões, deve ter uma cor ribeirinha. Em 2015, a gente vai ter um congresso missionário internacional, pensando na salvação dos povos não alcançados da Amazônia. Orem por isso. A gente falava em 33 mil comunidades, já localizamos 37 mil. O projeto Fronteiras, do Ronaldo Lidório, que vocês viram o Ronaldo agora há pouco, já esteve presente em 10 mil, em milhares dessas comunidades, e diagnosticou
10.300 delas sem evangelho, hoje. Mas isso é só uma prévia, a gente não está divulgando ainda. Em novembro é que nós vamos ter algo suficiente para trazer um encorajamento para a igreja, a ponto da gente continuar pensando isso. Muito obrigado, queridos. Esse é o povo que a gente tem alcançado aí juntos. O mínimo que eu quero que vocês façam é interceder. É gente de todo o Brasil. Cada um com um jeitinho diferente, mas todos eles precisando da graça de Deus. Você pode interceder recebendo o minuto de pescaria. Quem já recebe o minuto de pescaria aqui? Eu sei que alguns recebem. Quem já recebe? Pode levantar a mão? Pouca gente, né? Seria muito bom que todos saíssem daqui recebendo isso. Pega esse panfleto que você recebeu, coloca o teu nome e teu e-mail, devolve para mim e você vai receber o minuto de pescaria. É 1 minuto mesmo. Eu odeio aquele negócio de folhas e folhas de e-mail. Eu quero olhar e ler tudo. Então é assim, você dá o teu nome, endereço, ou de e-mail, você recebe aí de 3 em 3 semanas pedido de oração que demora 1 minuto para ler, para orar e para deletar. Então, espero que vocês tenham sido encorajados por essa história. Como eu falei de manhã, mais de 1.700 comunidades receberam o evangelho nesse período. Deus não está procurando gente especial, porque ele já é especial o suficiente. Deus está procurando gente que está a fim de obedecer, que olha para a cruz e fala, é suficiente, Deus, eu vou seguir. E pode ser qualquer pessoa. Você não precisa ter absolutamente nada de especial, como eu não tenho nada de especial. Deus resolveu me usar para fazer isso daí acontecer. Mas quantos outros chegaram? Foi só, de repente, aquele estalo, né? Eu não sei como Deus vai te usar, mas definitivamente Ele vai. Fica atento e segue, em nome de Jesus. Muito obrigado pela oportunidade. Desculpe pelos 5 minutos aí.